Olá, bem-vindo ao Age Conecta. Meu nome é Marco Leonel, sou diretor de relacionamento aqui da Age e hoje estamos em mais um Age especial, com um convidado especial e com a minha amiga apresentadora mais especial ainda, ela. Se apresenta, Kelly. Kelly. Olá, pessoal. Eu sou a Kelly, sou diretora de gestão de pessoas aqui da AGE, trabalho com desenvolvimento pessoal há 15 anos e vai ser um prazer estar nesse episódio com vocês. A Kelly, eu falo que a Kelly é a minha calmaria, porque ela é a psicóloga da AGE, né? E eu sou, né? E hoje tenho outra pessoa aqui que é agitada também, famosa em Balneário Camboriú, uma grande apresentadora dos podcasts mais famosos daqui, eu sempre gosto de falar isso. Ela fala pouco sobre isso, mas eu gosto, que é o podcast imersivo, olha, eu tô falando do meu imersivo, o podcast na Roda Gigante, e também ela fala sobre vários temas muito interessantes, vai ser uma entrevista muito legal, e eu apresento para vocês ela, Patrícia Kuhn. Fala um pouquinho. Olá, meninos. Olá, boa tarde. Antes de mais nada, obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação, Marco, que eu adoro. Obrigada, Kelly. E vamos bater papo. Pode perguntar o que quiser aqui hoje que eu falo. Muito bom. Acho que começa se apresentando, né? Contando um pouquinho mais quem é a Patrícia, com o que você trabalha. Meu nome é Patrícia Kuhn, eu sou personal trainer e comunicadora. Sou especialista em postura corporal e mulheres no climatério. Mas não somente mulheres no climatério e na menopausa, mas sim na saúde do assoalho pélvico dessas mulheres nessa fase. E como comunicadora, eu tenho um podcast dentro da Roda Gigante, que eu converso com homens e mulheres de Balneário Camboriú e região. Que legal. E é bem bacana, só emendando nesse assunto, que foi um desafio. Você veio de fora. Sim. E resolveu olhar aquela roda gigante. Exato. E criar um programa do nada, gente. Sabe o que é isso? Exato. Ninguém teve. Vamos falar primeiro sobre empreendedorismo, antes de entrar ali para menopausa, né? Mas que ideia? Como surgiu? Olhei a roda gigante que vou gravar mais ali dentro. Mais ou menos Me isso. Fala sobre assim, isso. A história vem, eu sou de Maringá, interior do Paraná. Faz 3 anos que eu estou aqui em BC, e quando eu vim para cá, eu já vim trabalhando muito ativamente com as mulheres. E lá eu tinha uma coluna. Tudo começou na Jovem Pan, que eu ia para a Jovem Pan para falar sobre o meu negócio, tipo um pitch de vendas. Ali gostaram muito da minha voz, disseram que eu me comunicava muito bem, eu acreditei. E aí a Band News me chamou para ter uma coluna como Coluna Movimentos. E desde que eu vim para cá, alguns amigos sempre falavam, você tinha que ter um podcast, você tinha que ter um podcast. Eu cheguei aqui com essa ideia, mas eu ficava pensando, eu sou meio metida a fazer as coisas diferentes. E eu me apaixonei muito por Balneário Camboriú realmente me abraçou. Conheci mulheres, principalmente mulheres incríveis aqui, nesse network que eu comecei a fazer. Quando eu cheguei aqui, eu não conheci ninguém, eu vim sozinha. Maringá, eu sou uma pessoa muito conhecida. Tive os meus estudos de Pilates lá, me criei lá, me formei, fiz faculdade, casei, descasei mais de uma vez, tive minhas filhas, criei minhas filhas, então eu tinha uma história muito grande lá. Era muito conhecida. Aqui em BC eu tinha que conquistar essa história, então tudo começou com o network. Eu falei, eu vou fazer o meu network não é, as pessoas às vezes têm essa ideia de que precisa de um evento, precisa de um investimento. Não, eu fazia diário. Todos os dias. Uau. Meu objetivo era conhecer desde que eu pisei aqui. Eu cheguei numa segunda-feira, na quarta-feira eu iniciei. Conhecer uma pessoa por dia. Essa pessoa tinha que ouvir a minha história, saber quem eu era, de onde eu era, o que eu fazia. Você estabeleceu uma meta mesmo. Uma meta diária. Diária. Não havia um dia qual eu não dormisse que eu falava, hoje eu conheci fulano de tal lugar, com tal história. Eu saía para caminhar na praia, que fosse. Desde que a pessoa criasse um contato visual comigo, falasse, olha que dia lindo, pronto, ela me deu margem, eu entrava e fazia esse contato. E isso, a minha rede, porque eu me dei 2 anos para eu atingir o que eu tinha em Maringá, em 2 anos aqui, eu me dei essa meta, em reconhecimento, em ser uma profissional reconhecida. Claro. Aqui. Então não tem outro jeito a não ser, você pode fazer tráfego no Instagram, você pode contratar uma social media, fazer uma comunicação visual, não vai resolver se você não tiver o boca a boca, a referência de conversar olho no olho com alguém. Uhum. E foi o que eu fiz. E nisso, eu fui descobrindo grandes histórias, as pessoas foram me contando grandes histórias, eu falei, gente, isso tem que ir para um podcast. Mas onde? Como? Comecei a pensar, fui atrás de alguns estúdios, mas um dia foi bem isso, olhando para a Roda Gigante, eu falei, gente, por que não? E eu comecei a ir na Roda Gigante, comecei a ir gravar lá dentro sozinha, fazer os testes necessários,
e através dessa rede de contatos de network, saber com a pessoa certa que eu iria conversar para apresentar meu projeto e implantar. E foi tão E ruim aconteceu. foi tão ruim que a rede network dela, e aí como é forte essa questão do pensamento, da meta, do querer, do fazer, né? Que hoje, dentro do podcast da Roda Gigante, nós temos uma Juliana Pavan, prefeita de Balneário Camboriú, nós temos um Adriano Gato, uma referência nacional em network, temos pessoas de nomes muito grandes, eu acho muito bacana isso, né, Kelly? E as pessoas gostam, as pessoas que vão, assim, todos que foram até hoje, foram 47 episódios gravados lá dentro. Eu acho que eu sou a pessoa que mais deu volta na Roda Gigante, eu acho que eu dei mais de 200 voltas, porque cada episódio a gente leva ali 3 voltas para gravar. Sai a tonta no final. E aí tem um momento, eu faço reunião com a equipe dentro da Roda Gigante, eu converso às vezes, porque assim, às vezes a convidada chega, o convidado chega, a gente espera um pouquinho, entra na roda, aí às vezes termina o bate-papo, a gente está lá em cima. Aí continua terminando a volta até a pessoa baixar. Então assim, eu fiz as contas recentemente, já foram mais de 200 pergunta polêmica voltas. rápido. Nunca deu vontade de ir no banheiro? Que aí a gente tinha que parar. Não, nunca deu em mim não, mas já me deu enjoo sim, de eu ter ido, de eu não ter me alimentado durante aquele dia. E ser um dia um pouco mais, que o tempo estava um pouco mais fechado e estava balançando um pouco. E aí, se eu estivesse, né, eu estava sem me alimentar o dia todo, gravando muitas vezes, aí me deu a roda deu uma chacoalhada assim, eu falei, meu Deus, agora, mas só isso, nada mais. Mas já atendi telefone lá dentro, já teve passarinho tentando entrar na roda enquanto a gente estava voando. Cases aí. Já teve vários. Eu já derrubei taça de vinho, e tudo dentro da roda, gelo, já fiz. Bacana. E voltando um pouco ao assunto da menopausa, era referente a esse assunto, né? Não era. Na verdade, começou com ABC delas, inclusive com esse trocadilho do ABC delas, né? Até porque eu descobri que aqui a população, em maior parte, é feminina. Que bom. E eu conheci mulheres incríveis, né? Sorte, né? Sorte nossa. E eu conheci mulheres, assim, de muita garra, muita fibra, muitas mulheres que vieram sozinhas para cá. E solteiras, divorciadas, viúvas, enfim. Bacana. Às vezes até com suas famílias, mas mulheres que sabem, que fazem acontecer. Então começou com a ABC delas, por conta de ser uma cidade com a maioria feminina. Mas ao meio do caminho eu senti a necessidade de conversar com alguns homens. Foi quando eu coloquei o Pode Subir. Então Pode Subir no ABC delas, Adriano Gato, Alex Ferrer. Mas esse ano eu volto, como a minha comunicação como personal trainer tem sido especificamente para mulheres da menopausa, e eu estou nesse momento da minha vida e foi tão transformador para mim aos 50 anos ter passado por esse processo, que é sim uma mudança significativa, que a gente ainda menospreza muito, a sociedade pouco fala sobre, as mulheres mais jovens nem se ligam, quando vê vai bater na porta, os homens não entendem e nem querem entender. Então, assim, é importante sim falar, porque é uma transformação. E aí, como eu estou comunicando muito sobre menopausa dentro do ambiente da Patrícia com o personal trainer, dentro do podcast eu estou trazendo a maturidade. Não somente menopausa, mas tudo o que acontece com homens e mulheres 45 mais. Porque os homens também estão passando por transformações. Os homens também têm andropausa. Os homens também têm quedas hormonais. E também têm mudanças psicológicas, emocionais, psíquicas, muito importantes na maturidade. Então agora o podcast ele vem sobre empreendedorismo. Você mesmo, Marco, é um homem de 49? Eu não lembro. Mas você mesmo está empreendendo, se reinventando. Exato, né, na maturidade. Tem muitos homens que estão vivenciando a paternidade agora, mulheres vivenciando uma maternidade já próxima à menopausa, porque estão engravidando mais maduras, né? Acaba procurando se conhecer nesse sentido. Relacionamentos, né? As pessoas estão se relacionando, estão empreendendo, trabalhando e se cuidando fisicamente. Então, assim, tudo que envolve a maturidade está fazendo muito sentido agora para essa nova fase do podcast, entende? Legal. Não somente o trabalho. E aproveitando a Kelly que está aqui, né, que tem autoridade na parte de psicologia, até um cenário, né, que eu conheço a Patrícia, a gente sai, passeia em lugares juntos, se encontra em lugares, em um determinado lugar eu lembro que ela conheceu um rapaz, né, estava conversando,
E ela foi falar do que ela fazia, daquela coisa que tu faz, não sei o quê. E ele começou a desabafar com ela na questão que estava passando no relacionamento conjugal por conta da menopausa da mulher. E, cara, ela deu uma aula que ele ali, eu acho que salvou o casamento dele. É muito comum. É muito comum e não foi, essa foi uma vez que você presenciou, mas eu passo muito por isso, que às vezes o homem fala pra mim, tipo assim, então é isso que está acontecendo com a minha esposa? Isso. E quando o marido fala, eu não estou te reconhecendo, é porque ela também já não está se reconhecendo. Sim. Então, nesse momento em que o marido diz, eu não estou te reconhecendo, e a mulher diz, eu não estou me reconhecendo, é a hora que tem que parar e falar, não, é uma mudança significativa, há de se dar atenção. Por isso que a informação é tão importante. Exato. E a partir do momento que você se apodera dessa informação, tudo fica mais fácil. Sim. Tudo fica mais fácil. Inclusive o calor. Agora a menopausa bateu de tal jeito aqui que a gente já está se... Fica à vontade. Fica à Vocês não estão vontade. sentindo calor? Fica à Vocês não estão vontade. sentindo calor, gente? Eu tô aqui, tô até Eu só não vermelho. vou tirar o meu, que senão o Sandro vai me Estamos em demitir. pleno aqui. inverno. De raiva. Pleno inverno em Balneário Camboriú, eu tô de bota e aqui tá quente, tô assim, ó, pegando fogo, olha aqui. Não dá nem pra falar, é menopausa mesmo, não é nem pra falar que é nervosismo, porque ela já tá Já craque na TV, acostumada. eu tenho certeza que é menopausa. É né? menopausa, a temperatura corporal muda. E como que você decidiu trabalhar com esse público-alvo, assim, Patrícia? Senti na pele. Porque aos 45, eu tô com 50 agora, aos 45 eu passei por isso. Mentira, Eu não você me tá com 50. reconhecia. Eu não me reconhecia. Mulher com 50 anos, né? Para os 51. Eu não me reconhecia, realmente, eu passei por isso. Eu não reconhecia meu corpo, eu não reconhecia os meus pensamentos, as minhas sensações. Era uma oscilação. Havia dias em que eu estava extremamente triste, havia dias que eu estava nervosa, havia dias que eu queria perder o réu primário. Era uma loucura de, assim, o mais pesado para mim, que sou uma mulher ativa fisicamente, então fisicamente eu não senti tanto. Senti que eu comecei a ficar inchada, eu estava pesada. Eu não posso falar gorda, porque eu nunca tive sobrepeso, mas para o meu padrão, que sim, eu tenho um nível de exigência e está tudo bem, mulheres que têm esse nível de exigência com a estética, eu tenho esse nível de exigência, estava pesada. Às vezes, assim, sabe aquela coisa de você tem um evento daqui 20 dias, você fala, vou dar uma seguradinha para ficar com a barriga seca? Não acontecia. Eu podia passar fome e nada acontecia com o meu corpo. E o emocional que pegou muito. E eu parei de menstruar. Simplesmente parei de menstruar, achei que estava grávida. Com 45 anos, fui fazer exame de farmácia, deu negativo, desesperada, tipo, eu tô querendo me separar em plena pandemia e grávida. Meu Deus. Negativo, negativo. Aí, tenho 2 filhas adultas já, aí não satisfeita, fui fazer o de sangue e aí que eu me liguei. E aí foi um choque de realidade para mim, porque eu falei, como que uma mulher que tem tanto autoconhecimento, que trabalha com o público feminino há tantos anos, sou fisiologista do exercício, não me toquei que era menopausa. Eu nunca conversei com nenhuma amiga sobre isso, eu nunca conversei com minhas irmãs mais velhas sobre isso. Olha eu só. nunca pesquisei sobre isso. Mesmo entre mulheres, né? Que Eu nunca, para mim, menopausa era uma coisa assim, tipo, velha, lá na frente. E aí, quando eu vi, sim, fui à médica, fiz meus exames, e sim, vi que não menstruei mais, aí veio outras questões, os tabus, a vergonha, a sensação de, tipo, acabou pra mim, aquela ideia de que sexualmente eu iria perder a minha libido, a minha disposição sexual, que eu ia deixar de ser atrativa ao homem também por estar velha, no acostamento, digamos assim. Então, tudo isso pairou sobre mim, que eu tive que entender, tive que trabalhar e ver que era uma grande bobagem, entende? Que era tudo coisa tabu, coisa da minha cabeça. E foi aí que eu falei, se comigo aconteceu isso, que tenho instrução, que me cuido, que sou saudável, imagina com as mulheres que estão aí, trabalhando em outras áreas, que não estudam o próprio corpo, que não estudam o corpo feminino. O que está acontecendo com essas mulheres? E aí foi a hora que eu falei, não, eu preciso trazer a atividade física, trazer o movimento, trazer informação para essas mulheres. Foi mais um período de muita demora para que eu chegasse a falar sobre isso, sobre ser sensual, ser gostosa, ser sexy, ser bem resolvida na maturidade. Demorou mais um tempo para eu falar, para eu tomar coragem, né, de falar sobre isso,
Mas aí quando eu falei, assim, foi incrível, tanto para mim quanto para as mulheres que estão à minha volta, assim, foi muito legal. Você falou de alguns sintomas que você teve, mas para ficar mais claro e resumir para as pessoas, pelo menos uns 5 sintomas que elas precisam estar atentas, mulheres, hoje, quais seriam? Olha, são 76, né, listados. Eita! Nossa! São 76. As pessoas, elas acreditam que é só o calorão, que realmente acontece. Eu não tenho aquele calorão que sobe, queima o rosto, eu não sinto, e aquele suor na cabeça. Isso eu não sinto, mas a minha temperatura corporal mudou. Eu não sou mais friorenta, percebe-se. Às vezes eu coloco a blusa para não incomodar os outros, porque eu tô... Pra não te acharem tão estranho, né? Então, assim, a temperatura corporal realmente é uma coisa, não necessariamente os calorões, mas muda um pouco a temperatura corporal. A questão da libido pode diminuir? Pode diminuir, mas a mulher tem que estar muito atenta se essa questão da libido é porque realmente, uma Fernanda Lima, quando Fernanda Lima chega e fala que a libido dela caiu, a gente fala, opa, temos um problema, porque afinal de contas Fernanda Lima é casada com Rodrigo Hilbert. Agora, quando uma mulher olha para aquele marido que já está há 30 anos com ela, pançudo, acabado, chato, calvo... Já tá resolvido. Insuportável, num relacionamento já falido, que a gente sabe que existe isso. Sim. Ela vai ter libido como, gente? Então não é uma questão. Então tem que ficar muito atenta a isso. Pode acontecer sim, mas não é uma regra. Não é uma regra, porque a libido da mulher está muito mais aqui cabeça, né? do que lá, entendeu? Não é só uma questão hormonal. É uma questão dela estar se sentindo bem e tudo mais. Então os sintomas mais que a gente tem que prestar atenção, que é crucial, o sono. Perdeu a qualidade do sono, pode ser menopausa. Isso sim é uma regra. 3 horas da manhã, a menopausa bate na sua porta e você acorda. Outro sintoma, a vontade exacerbada de comer doce. Porque a questão hormonal também. Uma indisposição, uma oscilação de humor. Uma hora você está feliz, uma hora você está infeliz, você não tem vontade. Então, assim, o personal trainer vira para você e fala, é força de vontade, é preguiçosa. Não é mais forte do que você. Cara chato. Então, eu acho que é mais essas questões, e a névoa mental. A partir do momento que você chega na cozinha e fala, o que eu vim fazer aqui mesmo? E não é sobre... mas isso aí também dá na andropausa? Porque mas isso que eu ia falar, mas é porque você, Marco, mas você conheceu em alguns aqui. Pode ser uma questão hormonal também, Marco, mas você tem muitas... Aí é que a mulher tem que ver. Hoje você está, que eu sei, com uma demanda muito grande de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então isso, quando a gente está muito sobrecarregado, muita informação, muito ruído, muitos projetos, você também tende, a nossa especialista não pode negar, a gente tende a esquecer algumas coisas, né? Então tá todo mundo na menopausa, porque eu tenho 20 anos e faço isso também. Não, você tem que olhar a tua realidade. Agora, eu não tenho nada de estranho acontecendo na minha vida, tá tudo dentro da normalidade. Muitas vezes essas mulheres até estão numa fase profissional, financeira, emocional mais estável e começa a ter esses esquecimentos, aí é um dos sintomas. E do contrário também imagino que aconteça, né? Às vezes ela está nesse turbilhão de problemas, digamos assim, e ela minimiza os sintomas, eu imagino, porque ela acha que é por conta do problema que ela está passando, e não necessariamente talvez a menopausa. Mas foi exatamente o que aconteceu comigo. Como eu estava no meio da pandemia, eu tinha acabado de... uma filha minha estava em Portugal, outra filha na Austrália, eu em Maringá, então aquele desespero, aquelas informações que vocês lembram muito bem que a gente recebia, não sabia se ia conseguir ver novamente minhas filhas, que era aquela loucura que nós estávamos, um relacionamento enfim, né, porque realmente estávamos no fim de um relacionamento, eu e meu marido ficamos confinados, né, ali, não o pai das minhas filhas, o meu segundo marido, então assim, já estava no final do nosso relacionamento, eu botava tudo na conta disso, todo o meu estresse, a minha insônia, achava que era isso, né? Eu botava na conta desta fase a qual eu estava passando, porque tinha motivos para eu estar deprimida. Só que teve momentos em que eu parei e falei, gente, pera, eu sou uma mulher muito forte, eu já lidei com muitas dores, eu já perdi meus pais, eu já perdi minha irmã caçula, já passei por essa fase que todo mundo estava passando na pandemia, em outros momentos da minha vida, eu já lidei com separação, com o pai das minhas filhas, eu já lidei com todas essas dores que eu estou lidando agora. Por que eu estou tão derrotada? Sim. Porque eu chorava com uma propaganda, literalmente uma propaganda da Renner, de sentar e chorar aos prantos. Ainda estou assim, essa emoção não saiu de mim. Então é esse momento assim de você parar e falar, pera, esse problema existe, mas que peso eu estou dando para ele? Perfeito. Aí pode ser a menopausa. O autoconhecimento ele é fundamental, né? É isso, é tudo.
E você falou até dessa questão da dificuldade de emagrecer, né? Eu mesma já escuto isso. Ah, depois dos 30 para emagrecer é super difícil. É mito, é verdade essa Mito. história? 30 é muito cedo, Eu 30 é muito cedo para falar isso, sabe? Eu acredito, mas sim, há um declínio hormonal a partir dos 40, principalmente. As meninas que querem ser mãe têm que começar a se preocupar a partir dos 35. É inevitável esse declínio hormonal, essa oscilação hormonal. Então pode sim acontecer. A partir dos 40, todas as mulheres têm que ficarem atentas. Até porque os sintomas da menopausa, eles vêm 10 anos antes. Eu menopausei com 45. Foi minha última menstruação. Um ano depois da última menstruação é a menopausa, o marco, né, da menopausa. Tudo que acontece antes é climatério. Tudo que acontece depois é a perimenopausa, climatério, enfim. Então, 10 anos antes, eu, Patrícia, aos 35 já começaria a me tratar melhor. Só que eu não sabia. Minha filha agora já vai ficar mais atenta, minhas filhas, quando elas chegarem aos 35, que é muito próxima à idade da mãe, né? Como a minha mãe morreu muito cedo, morreu com 48, eu nem sei se ela estava na menopausa ou não. Mas existe um tratamento preventivo? Sim, para prorrogar isso? Para prorrogar, talvez não. Ainda é muito novo, a gente ainda há controvérsia sobre. Mas existe tratamentos paliativos para que você minimize os sintomas, principalmente esse ao qual você falou, a dificuldade de emagrecer. Entende? Então, assim, ainda muito preconceito com a reposição hormonal, com as terapias hormonais, mas com um bom médico e sem nenhuma contraindicação, né? Se a mulher não tiver nenhuma contraindicação, é muito bem-vindo, porque o hormônio é vida. E o que deixa a gente destruída é justamente a falta de hormônio. Sim. Então, quando você equilibra isso, você consegue ter uma vida tranquila, sossegada, e quanto antes começar, melhor. Há essa dificuldade, sim, de perder peso, mas não é uma regra, é um mito, né? Porque se fizer a estratégia certa, sem sacrifício, você consegue sim manter seu peso, perder o seu peso. O que acontece, Kelly, que eu falo muito que é mito essa história de não perder peso, é que muitas mulheres sentam nessa condição, né, de tô na menopausa, nessa condição de que passei dos 40, e aceitam como verdade. E aceitam, né? E não é por aí. Sim. A gente não precisa virar uma grande guerreira lutando contra, mas a gente também não precisa sentar e usá-lo como uma desculpa. Eu ouço muito assim, mulheres falam assim, depois da menopausa acabou, depois da menopausa, ó, essa barriga aqui nunca mais saiu. E às vezes eu olho e falo, você sabia que eu tô na menopausa há 5 anos? Aí elas, né? Tipo assim, acaba com a pessoa, né? Aí, então eu também tenho que ser esse exemplo. Mas e você é personal, né? Hoje, assim, se uma mulher de 40 a mais fosse treinar sozinha, o que ela tem que cuidar? A estratégia não é a mesma, né? Se ela for treinar sozinha ou com um personal, a primeira coisa é entender que não é preguiça, que não é falta de vontade, e que os hormônios, às vezes, eles lutam contra você mesmo. Segunda coisa é saber que ela precisa de massa magra. A ideia de fazer só um cardio, de correr, de ir para a esteira, de fazer atividades leves, não existem mais. Hoje ela tem que treinar, às vezes, um treino mais curto, mais intenso, do que um treino longo e leve. Não dá para acreditar, a mulher que vai treinar sozinha, ela se engana muito no sentido de medo de se machucar, porque já passou da idade. Eu já tenho 40, tenho medo de machucar a articulação, tenho medo de não sei o quê, eu tenho dor aqui. Disso. Muitas dessas dores também são devido à falta de hormônio. A falta do estrogênio, ele começa a ter algumas questões articulares. Então, às vezes, treinos curtos, mas ela tem que entender que ela precisa ganhar massa muscular. Seja no treinamento funcional, seja na musculação, seja com o peso do próprio corpo. O que é pesado para mim, não vai ser pesado para ela. Às vezes as pessoas não entendem. Falam, mas eu tenho que fazer tudo isso que você faz. Não, eu faço tudo isso porque eu treino desde os 11 anos de idade. Então, não vai ser um pezinho de 1 quilo que vai fazer diferença para mim. Mas para a mulher que está começando agora aos 40, esse 1 quilo vai fazer muita diferença, sim. Então, o grande equívoco dessas mulheres é se basear no que elas veem nas influencers. Elas têm que fazer uma coisa direcionada para elas. E o que você falou agora há pouco, autoconhecimento. Perfeito. E aproveitando esse gancho, né? A Patrícia, né? Que é uma jovem empreendedora também, né? Todos nós aqui, né? Fala um pouco o que você fala, quase uma despedida, estamos chegando quase no final, né? Para essas jovens empreendedoras, para essas mulheres que estão passando, o que a Patrícia
essa gana da Patrícia ter chego aqui há 3 anos, né? 3 anos. Há 3 anos, ter encarado tudo, ter tido essa criatividade, reinventado, né? se reinventado. Patrícia que tem altas histórias lá ainda, acho que tem uns 4, 5 programas de televisão, que é uma história maravilhosa. Teremos livro em breve, até tem, né? Já alguma lançamos coisa, um livro. Lancei. Mas conta pra gente um pouquinho e fala um pouquinho para esses jovens empreendedores que nos assistem aqui da associação e também do nosso canal. Respira. Se fala muito hoje sobre estar presente, sobre coach, sobre frases de impacto, e eu percebo que as pessoas não respiram. Respire. Você estar consciente, estar presente, é estar para dentro, é silenciar. E um padrão respiratório calmo vai fazer milagre sobre você. Respira, ouça mais do que fale, observe mais do que faça, silencie-se e ouça. Eu hoje sou assim, se eu não estiver confortável ao lado do Marco, seja ele meu amigo, seja ele meu parceiro de profissão, seja ele um parceiro de que eu esteja almejando ter um relacionamento amoroso, não importa. Eu tento me silenciar e sentir como eu me sinto ao lado dessa pessoa. É confortável? Me gera ansiedade? Me dá uma desconfiança? Sinta isso e siga a sua intuição. Uau. Perfeito, muito bom. Acho que para o mundo dos negócios isso é fundamental mesmo, né? Exatamente. Porque aí você entende se você está indo para o caminho certo, não está, se você tem ideias de negócios, que foi o que surgiu para você quando você silenciou, né? Então, nós temos um instinto que a gente abafa. Isso é natural do ser humano. A gente sabe se vai dar bom ou se não vai. Em qualquer âmbito da nossa vida a gente sabe. É que a gente não quer se ouvir. Perfeito. Então, ouça seu Adorei feeling, seu instinto. Que maravilha de programa. Muito Passou bom, muito adorei rápido, conhecer mais sua história. vontade e vai virar outras vezes. Com o maior prazer, vem sim. Somos gratos a todos vocês que estiveram conosco até esse momento. E a gente se despede aqui da Age Conecta com essas duas maravilhosas, Kelly. Aproveita você, se ainda não é nosso associado, para fazer também a sua associação com a gente, né? Poder estar aqui também nesse programa de TV, divulgar um pouco mais o seu trabalho e estar conectado com pessoas, né, incríveis, assim como a Patrícia. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.